Borketov, Raverins, Racol, BCD, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer aqui a leitura da nossa quinta parte hoje, da nossa Parashá, Hashavua, de Vait Hanan, tá? Estamos aqui no Sefer HaDevarim, no caso seria o livro de Deuteronômio em português, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 5 e o versículo 19, tá bom? É uma porção curta, temos uma mensagem aqui bem importante para nós, tá? E sem mais delongas, vamos lá. O versículo 19 ele diz assim, ó. Et hadevarim haledi ber hashem el kol kehahen. Ou seja, falou Deus essas palavras, né, a toda a sua congregação de Israel, né, a toda a congregação ali de Israel. Bahamito haesh hanan vehahafel kol gadol velo. Ou seja, no monte, né, no meio ali do fogo, tinha a nuvem, verrafa, ou seja, uma nuvem densa, né? Dentro da nuvem tinha uma densa escuridão, tá? Kol gadol velo e asaf, ou seja, com uma voz que não parava, tá? Gente, já vamos comentar sobre isso aqui, vamos só terminar o versículo. E continua assim, vai te ven al sheni lulhot, avanim vai tenu elai, ou seja, ele as escreveu, né, sobre duas, ou seja, Sheni Luchos, sobre duas tábuas, avanim de pedras, tá? Vai tenu elai, e deu-as a mim, tá? Então, esse primeiro passuque aqui, ele já nos trata algo, assim, incrível, tá? E eu vou falar com vocês aqui, porque já é a introdução, mas nós temos um assunto aqui importante também dentro desses passuques que vão suceder aqui, tá? Então fala que Deus falou essas palavras a toda a congregação ali inteira de Israel, tá? Aonde? No monte, no meio da nuvem, numa densa escura nuvem, tá? E ali ele as escreveu, né, em duas tábuas de pedras e deu-as para Moshe, tá? Vai ter né? Deus para mim. Então, nós vemos aqui que tinha um importante assunto que Deus precisava tratar com o povo de Israel, e Deus se apresentou, nós já sabemos, nós já comentamos que Deus fala ali os 10 ditos, né, as 10 palavras, ou como conhecido os 10 mandamentos, só que o povo de Israel só ouviu 2 dos mandamentos, né, que é o primeiro, que eu sou o teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, e não farás imagem de escultura para te prostrar perante ela. As demais, o povo não aguentou e pediu para Moshe continuar, tá? Nós já comentamos sobre isso aqui, só que tem um pontinho aqui nesse passo que eu queria chamar a atenção, que é justamente que fala assim, Velô e Asaf, que quer dizer o quê? Que a voz ali, ela não cessava, tá? Nós temos 2 pontos. Nós temos o ponto aqui literal, e nós temos um ponto interessante que a Hassidut ela nos traz um detalhe, tá? Que é justamente o quê? No ponto literal, nós vemos que é impossível que um ser humano diga 10 palavras em um único dito sem parar para pegar um fôlego, tá? E a palavra em hebraico aqui que fala justamente velô e asaf, quer dizer que ela não parava, é que Deus falou toda a Torá, todos os 10 mandamentos ali, de uma vez. Porque o ser humano, ele necessita. Estou aqui falando com vocês, eu paro, recupero o fôlego e continuo. Tá? E aqui não. Diz justamente que ele conseguiu falar todas as palavras em um fôlego só. Não só os 10 mandamentos, como toda a Torá. Deus fala num fôlego só. Daqui nós entendemos o que nós sempre comentamos aqui nos nossos vídeos. Prestem bem atenção. Quando a Torá ela usa atributos de características humanas, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, não quer dizer que Deus ele é uma figura humana. Se você precisa se comunicar com o ser humano, você precisa entrar na linguagem do ser humano, você precisa adentrar os atributos dele. Por isso a Torá ela usa por diversas vezes essa figura de linguagem, para identificar a Deus, só identificar, para nós podermos entender.
Só que a diferença aqui é que Deus não está limitado pelas essas características. O ser humano, como eu disse, se eu for falar para vocês aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Parei, peguei fôlego, não terá outros deuses diante de mim. Parei para pegar fôlego, não usar o nome de Deus em vão. E eu vou parando. Deus não, ele diz uma vez só, tudo. Essa é a diferença. Então, Moshe, a Torá, ela usa de figura de linguagem aqui para trazer para nós como que fosse, como se Deus tivesse falado, só que porém veio de uma vez só, sem parar para fôlego, porque Deus não é limitado pelo aquilo que ele próprio criou, que é a fala, a boca. Tá bom? Já a Hassidut, ela já chama atenção por uma outra coisa aqui, né? Que ela fala que justamente se é uma voz que é contínua e ela não para, quer dizer que não havia eco, tá? Para quem sabe, entende? O eco nada mais é do que o som, quando o som ele propaga dentro de uma, vamos colocar assim, dentro de uma caverna, para pessoas entenderem, mas não é necessário uma caverna, tá? O som ele é propagado. Se ele encontra algo em que ele não consegue adentrar, ou seja, aquele material, aquela rocha não consegue absorver o som, o que, que acontece? Acontece o fenômeno do eco, tá? Então daqui você entende que não houve um eco, porque é um som contínuo. Ou seja, a palavra de Deus, ela não encontra obstáculo. Ela não para. Por isso, todo mundo, quando Hashem estava ali no monte e disse todas essas palavras, todo o mundo foi absorvido por essas palavras. A terra, o mar, o céu, os animais, tudo parou. Então não tem como você caracterizar ou colocar Deus como se fosse um ser humano. Deus está acima de tudo isso. Existe um ditado dentro do judaísmo que fala assim: se você entende Deus, então ele não é Deus. O dia que você entender Deus, ele não é Deus. Eu não serviria a um Deus em que eu pudesse entender. Tá? Então, toda essa história de que Deus ele precisa estar numa matéria humana, virar humano, para poder se fazer entender, é a história das nações, é a história da religião das nações. Elas sempre trouxeram Deus num formato, um caráter humano, para que elas pudessem se conectar com eles. Mas Deus não precisa disso. Tá? Esse aqui foi só o nosso primeiro passo, que senão vamos continuar, senão não vamos estender. Tinha muita coisa para falar aqui, verdadeiramente, tá? Continuando aqui, ó, diz assim o passo 20. Então, quando vocês ouviram a voz vinda da escuridão e a montanha se consumindo em fogo, todos os líderes de suas tribos e seus anciões se aproximaram de mim e disseram: Veja, Hashem, nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos sua voz vinda do fogo. Nós vimos hoje que Deus fala com o homem e mesmo assim ele ainda vive. Mas por que agora devemos morrer? Pois se continuarmos a ouvir de Hashem, nosso Deus, por mais tempo, este grande fogo nos consumirá e nós morreremos. Então nós já sabemos que, justamente, quando Deus falava, né, nós já comentamos, que Irash ele comenta, o Midrash comenta que as pessoas morriam e voltavam à vida. A alma saía e voltava para o corpo. Né? Por isso que vem aqui a Torá e chama atenção. Agora nós sabemos que Deus pode falar e o homem continua a viver. Porém, para que nós não morramos, ou seja, viver e morrer, Moshe faz o quê? Vem o versículo 23 e fala assim: que mortal de carne e sangue ouviu a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ainda viveu. Aproxime-se você de Deus e ouça tudo o que eu quero chamar a atenção, tá? Vou pegar uns pontos aqui, porque eu quero trazer essa mensagem para vocês hoje, para ficar claro, tá? Aproxime-se você de Deus e ouça tudo o que Hashem, nosso Deus, disser. E você contará a nós tudo o que Hashem, nosso Deus, lhe disser. Nós escutaremos e faremos. Nós entendemos que foram ditos para todo o colo Israel, todo Israel, toda a congregação de Israel, os 10 mandamentos.
Quando vai se tratar aqui de todas as outras leis que nós já lemos e agora estamos justamente no livro final de Devarim, como como se deve guardar o Shabat, como nós vamos ver na frente, o que é um tefilim, o que é uma mezuzot, não misturar lã com linho, desculpa, tá? Todas as leis referentes à questão dos sacrifícios, as leis das festas, as leis de corte de cabelo, as leis de corte de barba. Tudo isso que a Torá engloba, todos os 613 mitzvot de Hashem, Moshe ouviu, Deus explicou e Moshe trouxe a explicação para eles. Mas aí você vai falar, Mauri, na Torá, aqui escrita, não tem essas explicações. É daí que eu vou entrar com vocês nos passuquinhos aqui mais para frente. Não percam esse fio do que nós entramos aqui para nós podermos entender. Vamos lá. Deus ouviu o que vocês disseram quando falaram comigo. Deus me disse, eu ouvi o que o povo disse quando falou com você. Tudo o que eles disseram é bom. Deus gostou do que o povo falou. Tá bom. Se a menos seus corações permanecem assim, tementes a mim e respeitando todos os meus mandamentos eternamente, as coisas seriam boas para eles e os seus filhos para sempre. Como eu disse, se Moshe adentrasse em Eretz Kenean e Eretz Israel com o povo ali, Mashiach já ia se revelar. O mundo já estaria em paz eterna. Se somente o povo de Israel observasse todos os mitzvot. Tá? Aqui tem um adendo. Você falar, Mauri, nem todo judeu ele é praticante. Tá? Entendam bem. Esse aqui tem muito assunto dentro do Talmud, Midrash, sobre essa questão do cumprimento da mitzvot por todo Yehudim no mundo. Se todo judeu fizer isso no mundo todo, Mashiach, alguns falam que Mashiach se revelará. Tá? É como eu falei, é um assunto complexo, tem muito assunto para a gente tratar disso aí, a pessoa tem que ter um conhecimento maior dentro do judaísmo para poder entender esse tipo de assunto, tá? Mas acho que o próprio Passuque aqui já deixou bem claro essa questão. Mas dando continuidade. Vai e diga a eles, voltem para suas tendas, você no entanto ficará comigo, e eu darei a você todos os mandamentos. Os mandamentos suprarracionais, os mandamentos racionais que você lhes ensinará para que eles os observem na terra que eu estou lhe dando para possuir. Eu vou ficar um pouco nesse ponto aqui para nós entendermos juntamente com o que nós acabamos de falar aqui sobre Moshe aprender e falar. Muitos talvez já tenham ouvido falar do Talmud ou Guemará. Né? O Talmud ou Guemará, vou chamar mais de Talmud, ela nada mais é do que o que Moisés ouviu a explicação de todos os mandamentos como deveriam ser feitos. Por isso o Talmud ele é chamado de o quê? A Torá oral. Por que oral? Porque nós estamos lendo aqui a Torá escrita. A Torá escrita ela nada mais é do que a Constituição, por assim dizer. A Torá oral, o Talmud, ela é a explicação da Constituição. Nós sabemos que nós temos o livro da Constituição, porém existe N livros explicando cada lei da Constituição. Para você entender bem, trouxe essa analogia. Então a Torá que você tem em casa, o livro de Gênesis, a Deuteronômio, no caso o Tanar, todo também, até Malaquias, é o que está escrito. Porém, quando Moshe ficou 40 dias e 40 noites no monte, você acha que era para Deus explicar os 10 mandamentos que você explica para a pessoa em um dia? Ou em menos de 24 horas? Não. Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, ouvindo todas as 603 mitzvah e como elas deveriam ser feitas e aplicadas. Tá? Um exemplo bem básico aqui. Você vai encontrar aqui na Torá
Façam franjas no canto de vossas vestes. Eu já expliquei isso. Como assim? Pego qualquer barbante e coloco no canto, nos 4 cantos da minha roupa? Não. Ó, coloca um tefilim na testa, um tefilim no braço. Tá, mas o que é um tefilim? O que é uma mezuzot? Coloca uma mezuzot na sua porta. O que é? Você sabe o que é? Deus explicou todas essas coisas para ele, para Moshe. Moshe passou essas explicações oralmente, elas não foram escritas, a não ser depois pelo o sábio Yehuda Hanassi, que escreveu a Mishnah, e da Mishnah compilou, se tornou o Talmud, e juntamente com todo o conjunto, Talmud e Gemara, com as suas explicações. Tá, como eu falei, depois a gente vai trazer um vídeo. O que é Mishnah? O que é Talmud, Gemara, para a gente englobar. Mas aqui eu só quero trazer para vocês o entendimento do que é o Talmud. O que o judeu tanto fala de tradição oral. É as explicações dos mandamentos do Torá que Deus passou para Moshe oralmente, que ele pediu para Moshe não escrever, mas depois ensinar o povo judeu. Só que Yehudá Hanassi, o príncipe, ali no período ali de Roma, ele pegou, viu que ia se perder, ele começou a compilar. Ele começou a escrever tudo para não se perder, não se esquecer. E graças ao Talmud, hoje nós sabemos como fazer um tefilim, como que é feito um tzitz, como que deve se guardar um Shabat, que Deus também não explica. Tá, como que eu guardo? O que eu devo fazer no Shabat? Tá, tudo, Deus explicou tudo para Moshe ali, e Moshe explicou para o povo, só que não foi escrito. Depois, futuramente, foi escrito e se compilou tudo isso no Talmud. Amigos, talvez a maioria não saiba disso. Mas também o judeu, ele é conhecido como o povo do livro. O povo dos livros, vamos falar assim. Só dentro do judaísmo existe mais de 100.000 livros explicando a Torá. Mais de 100.000 livros explicando lei por lei, minúcia por minúcia, palavra por palavra, letra por letra. Eu não tenho nem 1% aqui. Nem isso. Eu já acho que tem muito. Tudo que Deus deu ali para Moshe é o manual da criação. É o manual da humanidade. Eu tento trazer para vocês aqui esse conteúdo de uma pessoa que não é judeu, o Amauri. Ao longo desses 20 anos que eu estou no judaísmo, como é que eu posso tentar explicar? Eu não consigo trazer aqui em poucas palavras, é bem complexo, mas tudo que eu já estudei, desde Torá, todos os comentários, um pouquinho de Talmud ali, Midrash e por aí vai, você entende qual que é o plano de Deus desde Gênesis até o final dos tempos. Até o final dos dias, como Moshe disse, a duas porções anteriores. O mundo e tudo que acontece nele, ele fica tão claro para você que você não tem ideia. Eu tenho um amigo, eu não vou mencionar o nome dele aqui agora, tá? Porque ele não me autorizou. Mas esse amigo meu, há mais de um ano atrás, me procurou. Era de um outro serviço onde eu trabalhava, muitos anos atrás. E lá naquela época, eu já comentava sobre Torá, já falava sobre judaísmo, né? E ele ali era de outra, vamos dizer assim, ele estava em uma outra religião. Num tempo aí eu saí de lá, ele me procurou e começou a perguntar para mim, a gente começou a conversar, a gente se encontrou, tal, tudo. Ele disse para mim o que aconteceu comigo logo nos primeiros dias que eu conheci o judaísmo. Conheci a Torá, a verdadeira Torá. Mauri, o mundo ficou claro agora. Agora eu entendo o propósito do mundo, eu entendo o meu propósito, o propósito de todo mundo. Eu olho para as pessoas e eu entendo. Quando você pega o manual de algo para você montar, você começa a entender, essa peça vai aqui, essa peça vai aqui, aquela. Você começa a entender todo o quebra-cabeça do mundo.
onde se encaixa cada pedra. Por isso o judeu, ele na sua raiz, na sua natureza, ele não tem medo de nada. Ele sabe o propósito da sua vida, o propósito da vida do seu filho, ele conhece o propósito de todo o mundo. Imagine você crescer, estudar isso aqui, tudo o resto da sua vida. Você sabe o propósito de tudo. A Torá, como eu falo, é o manual. Por isso o Yehudim é conhecido como o povo do livro. Tá? Nós aqui, o Amaury o Amaury não é judeu, o Amaury tem 20 anos no judaísmo. É óbvio que eu não compreendi tudo ainda, mas posso falar para você, boa parte eu já entendi qual que é o propósito de todas as nações, de cada pessoa e pessoa. Então, muitas vezes, quando vem a diversidade na nossa vida, por mais que nós, como seres humanos aqui, nós tememos, ficamos com medo, mas nós sabemos que tudo aquilo tem um propósito. Esse é o propósito da Torá. Deus teve a misericórdia, Deus teve a graça, a benevolência de falar assim, ó, eu vou lhe dar para vocês o manual que eu consultei quando eu criei vocês. Aqui vocês vão saber qual é o princípio, qual a origem de tudo e o que vocês precisam fazer para que vocês andem bem. Como nós vamos ler aqui. Então, meus amigos, essa aqui é a mensagem que eu queria trazer dentro de todo esse contexto. O que é o Talmud? O que é a tradição oral? Tá? É aquilo que Moisés não escreveu aqui, que ele passou de boca a boca, tá? E foi chegando até Baruch Hashem no dia de hoje e escrito para que não se perdesse. Vamos terminar aqui nossa mensagem. Então, nós paramos aqui. Sejam cuidadosos em observá-los, como Hashem, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam o caminho inteiro que Hashem, seu Deus, ordenou a vocês, para que vocês vivam e prosperem seus dias, se estenderão, na terra que vocês possuirão. Então, aqui é uma promessa de Deus. Se vocês andarem todos eles, ou seja, direita e esquerda, você tem que andar em todos eles. Vocês vão prosperar. Vocês vão ficar muito tempo na terra que vocês estão indo possuir. Tá? Este é o conjunto de mandamentos, os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que Hashem, seu Deus, me ordenou ensinar a vocês para serem cumpridos na terra em que vocês estão prestes a entrar e tomar posse. Assim você temerá Hashem, seu Deus, e guardará todos os seus mandamentos suprarracionais, seus mandamentos que ordenam a vocês hoje, todos os dias de sua vida. Tanto vocês, seus filhos, os filhos dos seus filhos, para que seus dias na terra sejam prolongados. Escute, Israel, e seja cuidadoso com o que é bom para vocês. Olha que interessante. Deus fala que os mandamentos aqui são bons. O que é bom para o ser humano, o que é bom para vocês. Para que você aumente enormemente, como Hashem é o teu Deus, o Deus dos seus pais, lhe disse que ele lhe daria uma terra onde flui leite e mel. E esse aqui é o nosso último passuque 3, tá? Então, meus amigos, eu não vou me estender mais, eu acho que ficou bem clara a mensagem que eu queria trazer aqui bem do início. E a questão do Talmud, tá? Eu creio que eu deixei claro no nível assim, vamos dizer, é entendível o que é o Talmud. É óbvio que se nós formos fazer um livro para poder explicar tudo, tá? Vai se dar muito mais conteúdo. Mas acho que ficou bem claro o que eu estou querendo dizer. Quando você fala assim, o Talmud, Maurício, o judeu usa o Talmud. O Talmud é a explicação dos mandamentos que Deus deu para Moisés aqui. Quando falou, vem cá, sobe, você vai escutar, vou te ensinar como você vai fazer e você vai passar para todo o povo. Só que não é para você escrever. O que dá para escrever já está escrito aqui. Tá bom, meus amigos? E mais uma vez, Todarabá, você que já é inscrito no canal, que já nos segue há mais desse um ano, nos prestigiando aqui com a sua presença. Você que é novo, chegou até aqui nesse vídeo hoje, seja muito bem-vindo, se inscreva, dê seu like, compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário. Gostaria de ouvir o que você está achando desses vídeos, tá?
E no demais, meus amigos, que Mashiach se revele ainda hoje, nos nossos dias, que possa, né, Deus trazer tudo de bom para a humanidade, porque nós sabemos que quando o Mashiach ele se revelar, o terceiro Beit HaMikdash vai ser reconstruído, tá? As nações não levantarão espada, armas nenhuma contra as outras nações, tudo estará em paz, não haverá mais essas guerras. Por quê? Porque, como eu sempre digo aqui, a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Quando o ser humano, em sua totalidade, entender todo o propósito da sua vida, entender toda a Torá, conhecer e saber, não vai mais haver necessidade de um nenhum dizer ao outro. Como o profeta já disse. Não é um processo que as pessoas muitas vezes se enganam, um processo de salvação, que alguém tenha que morrer, não. A Torá é objetiva e clara. O mundo vai se encher do conhecimento de Deus, Torá e Mitzvot, e haverá paz. Tá? E para você atingir um grande número de pessoas, está aqui o que hoje as pessoas talvez não entenderiam, né? Eu vou dar só uma palhinha para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu não vou deixar explícito, mas eu quero que vocês, como sempre fizeram comigo, você pare e pense. Se há 10, não, vamos pegar aqui uns 20 anos atrás, se eu pegasse a mesma geração do meu pai, da minha mãe, e falasse para eles que no futuro todos os passos deles seriam observados, eles iam falar, como isso? Porventura em todo lugar que eu for vai ter um olho me vendo? Hoje nós temos radares, hoje nós temos câmeras em tudo quanto é canto, hoje o que você faz não fica escondido. Pega exemplo na China, onde tem acho que mais de 1 milhão de câmeras lá, tudo que o povo faz lá é observado 24 horas por dia. Aí você acha que é difícil de entender quando fala que existe um olho que tudo vê, que é os olhos de Deus? Quando diz que todo mundo conhecerá a Deus, será por quê? Que hoje você tem acesso a tudo. Você consegue falar com uma pessoa aqui e outra lá. Você está aqui, você consegue falar com uma pessoa lá no Japão. Como todo mundo vai conhecer conhecimento de Deus? Fica a dica. Se você pegou, preste atenção. Analise, tá bom? E amigos, fiquem com Deus. Se Mashiach não vier hoje, mas que seja hoje, que traga a redenção ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, podemos estar com Mashiach lá, que vai explicar toda essa Torá novamente de uma maneira que nós não conhecemos ainda, porque é infinita. Se não, amanhã estaremos aqui novamente com uma sexta parte dessa porção que, olha, é fenomenal. Vai entrar aqui o famoso Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Te vejo você lá, é muito importante. No demais, amigos, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, Parnassá, sustento vindo da parte de Deus sobre nossas vidas, tá? E no demais, Todarabá, muito obrigado e Lehi Traot. Até mais, fiquem com Deus, amigos.